Quero começar com a fila. Com a fila comum, de verdade, sob o sol branco de Israel, na qual eu fiquei quase meio século atrás. Naquela época, sentia-se o cheiro de reboco nos bairros novos e nosso vocabulário era restrito a poucas palavras. E no bolso havia um papelzinho com o número do distrito eleitoral. E agora, é isso que eu vou lhes dizer. Eu me lembro dessa fila porque naquele dia, provavelmente pela primeira vez na minha vida, de repente percebi que o meu voto tinha algum peso. Aqueles que chegaram a Israel bem no início dos anos 70, mais ou menos de 72 a 74, vieram, na maioria, não por causa da mortadela e nem pelo clima. O clima era horrível. Nós chegamos, e continua sendo horrível na minha opinião, nós chegamos rompendo barreiras. Cada um que recebia a permissão deixava para trás os interrogatórios e as recusas. O emprego perdido, amigos que tinham medo de nos cumprimentar, e sabe o que trouxemos nas malas, além de 2 panelas e alguns livros? Alguns trouxeram solinho alegando isso e outros pregos, pois diziam ser caros em Israel. Nós trouxemos um conhecimento preciso, sentido na pele, profundamente vivido, sobre como termina um Estado que promete cuidar de todos. Olha, para ser sincero, nós conhecíamos a palavra de graça e sabíamos o valor dela. Nós sabíamos quem paga quando dizem, ninguém precisa pagar de jeito nenhum. Sim, mas quem paga é quem escolhe a música, não é mesmo? Por isso, quando em 1977 os conservadores chegaram ao poder pela primeira vez na história do país, quando Menahem Begin realizou o que em Israel até hoje é chamado por uma palavra curta, golpe. Esses foram inclusive os nossos votos. Se não me falha a memória, a diferença foi de cerca de 100 mil pessoas. Até ontem falavam russo nas filas da Ovir e hoje estão na fila da sessão eleitoral, no mesmo russo. E quase todos eles votaram para o mesmo lado. Não porque entendiam da política partidária israelense, não, a gente não entende nada disso de jeito nenhum, mas porque tínhamos uma vacina. Sentíamos de longe o cheiro do que evitávamos. O socialismo odiávamos não pelos livros. A gente odiava isso do jeito que só odeia quem já passou por isso, quem ficou doente, sofreu muito, quase morreu. Eu não era um mero observador, senhoras e senhores. Estava entre os que queriam se mudar para Ariel. Esse é o primeiro assentamento além da linha verde, em uma terra que tanto a Liga das Nações quanto, me perdoem a franqueza, uma ordem lá de cima, deram ao povo judeu. Esta é a sua terra, esta aqui é a sua terra. Ninguém jamais revogou essa ordem. Aqui estava minha assinatura na lista de mudança. Sexto. E para ser sincero, não havia nada de heróico nisso. Povoar colinas vazias, nas quais você tem direito, não é um feito, é bom senso. E ir até lá para ensaios e apresentações era uma questão de 40 minutos, sim. Hoje, qualquer um de vocês na América leva o mesmo tempo para ir e voltar do escritório sem se considerar herói por isso. Pois é, eu também não me considerava. Havia um lugar para trabalhar e nós trabalhávamos. Depois veio a recessão. Essa é uma parte importante da história. Sem ela, fica difícil entender o que vem depois. Depois daquela explosão, nos anos 70, a comunidade russófona política israelense ficou mais quieta, não desapareceu, mas ficou mais quieta. A grande onda dos anos 90, 1 milhão de pessoas vindas da já extinta União Soviética, foi diferente. Ela deu ao país engenheiros, médicos, músicos, deu a alguns políticos realmente sérios e quase todos eles também se levantaram. Alinharam-se à direita, mas sim a favor de um exército forte, claro, a favor da iniciativa privada, sim, a favor de que o Estado mantivesse as mãos longe do nosso bolso. Mas aquela antiga atividade fervorosa, generalizada, ideológica, aquela que em uma noite mudava o resultado, não existia mais. As pessoas passaram a cuidar da vida, construir suas carreiras, criar filhos, pagar a hipoteca. A política virou pano de fundo, e não o ar que se respira, e sendo sincero, não há nada de errado nisso. Uma sociedade saudável é aquela em que cada um cuida dos próprios assuntos. E agora, atenção, é justamente para chegar a isso que comecei toda essa conversa. Pela primeira vez desde os anos 70 está se formando uma situação em que os ex-soviéticos, ex-russos, falantes de russo, sim, podem novamente decidir o resultado das eleições. Lá estão 100 ou 200 mil, não sei ao certo quantos, capazes de inclinar a balança, novamente uma massa crítica com passado, língua e experiência comuns.
Poderia parecer que, bem, a história está se repetindo, o coração deveria bater de alegria. Bem, espere, não se apresse em se alegrar, porque essa moeda revelou ter outro lado. Incrível, né? Acontece que a moeda tem dois lados. Esse lado é frio, eu diria assim. Aquelas centenas de milhares que vieram para Israel nos últimos anos já não estavam fugindo do Brezhnev, mas sim do Putin. Esses não somos nós. Eles não são necessariamente herdeiros daquela mesma vacina. Muitos deles fugiram de uma pessoa específica, de um estado específico, de uma guerra específica, de algo muito concreto. Sim, começaram a tomar os negócios deles ou algo assim. E eles fugiram da ideia de um grande estado paternalista como tal. A ideia, muitos deles absorveram desde pequenos, só que ela foi remodelada para eles com novas cores modernas e progressistas. E aqui está o paradoxo do qual eu, como dizem um velho direitista, bom, não tão velho assim, mas de direita, fico desconfortável. A nova onda russa nas eleições israelenses pode ter exatamente o efeito contrário. Não pela liberdade de expressão pela qual sempre lutamos, mas pelo seu cuidadoso sufocamento em nome do bem. Sufocamento em nome do bem. Não para que o Estado saísse do caminho, mas para que ele se tornasse ainda mais paternalista. Bem, maior, mais forte, mais intrusivo. O mesmo peso, mas aplicado em outro ponto da alavanca, e a alavanca vai se mover para o lado oposto. Aliás, recentemente, um jornal israelense bem de esquerda escreveu sobre isso com evidente prazer. Não vou fazer propaganda mencionando o nome, vocês já conhecem. Haaretz é mais ou menos o equivalente local da CNN. E você deve confiar nela com exatamente o mesmo grau de cautela. Ou seja, leia, leve em consideração, mas depois verifique tudo novamente. Divida o que está escrito por 27,4. Ou até mais. A imprensa de esquerda não apenas informa a notícia, ela a molda. Ela molda a notícia na forma que deseja. E quando um jornal desses de repente descobre com entusiasmo que os refugiados de Putin tendem para a esquerda e podem virar as eleições, eu não ouço um fato neutro. Eu ouço uma matéria encomendada. Eu ouço o quanto querem, sabe, que isso seja verdade. E fazem de tudo para empurrar isso até virar verdade. E dizem para você, bem, todos os seus também já estão votando lá. Por que você vai contra? Sim, eles também estão votando lá. Mas na verdade, é isso que eles pensam. É isso que eles pensam. E nós realmente precisamos de um abismo no qual países inteiros estão caindo. Já caíram muitas vezes. Então, para onde podemos virar? Vamos calcular as consequências, com calma, como estamos acostumados a calcular. Bem, você e eu, sem emoção, mas pensando no próximo passo. Israel caminha rapidamente para eleições antecipadas. O Knesset já votou em primeira leitura pela autodissolução. Isso não é mera manobra técnica, é um sinal. Alguém está com muita pressa. A pergunta é, por que está com tanta pressa? Porque justamente agora, quando o exército não está recuando, mas avançando, aqui começa a parte mais interessante. Não é a coisa mais agradável, mas é a mais interessante. Porque, como se vê, as eleições não são apenas um assunto interno de Israel, as eleições são um interruptor. E a mão que se estende para ele nem sempre é israelense. Olhe para o mapa. Literalmente, há poucos dias, as forças de defesa de Israel tomou Bafor. Antiga fortaleza dos cruzados no sul do Líbano, situada sobre uma rocha, observando o entorno em meio círculo. Isso não é um confronto de fronteira. Essa é a incursão mais profunda em território libanês em um quarto de século. É uma posição de onde se pode ver longe, e claro, dá muita vontade de atirar. Cimento, fortificação de cimento. Qualquer um que já segurou um mapa entende. Quem está em Bafor e dita as condições, não as escuta. O Hezbollah entende isso perfeitamente. E é por isso que não quer se desarmar, mesmo com as conversas sobre cessar-fogo, ou seja, ela não quer se desarmar por uma série de outros motivos também. É isso. Então, agora imagine que as eleições colocam no poder aqueles que estão prontos para destruir tudo isso. Com um único gesto, sob aplausos da comunidade internacional, só para uma bela foto de aperto de mãos. Entregar a posição elevada, retirar as tropas, chamar a capitulação de compromisso e a retirada de sabedoria. E é aqui que faço a minha pergunta. Cada um provavelmente terá uma resposta própria. Por
que um país cujo exército pela primeira vez em 25 anos alcançou uma posição estratégica, de repente precisa urgentemente mudar o governo? A quem interessa trocar de cavalos, nem mesmo na travessia, mas bem no meio do avanço? Ou seja, estamos avançando com tudo, como se diz, certo? De repente é preciso trocar o comandante da divisão, ou como for chamado, e o fio se estende ainda mais, cruzando o oceano. Porque a esquerda israelense está historicamente ligada ao Partido Democrata Americano. Isso não é conspiração, é uma amizade antiga e aberta, jamais escondida, quase familiar. Dinheiro, conselheiros, manuais, centros de comando conjuntos dos dois lados do Atlântico. Se hoje em Washington está Trump e os direitistas israelenses estão no mesmo barco que ele, então, para aqueles que querem trazer os democratas de volta à Casa Branca, seria muito conveniente tirar de Trump o apoio israelense. Privá-lo de um adversário forte, ofensivo e vitorioso. Transformar uma posição confiante em instável, entende? Às vezes, eleições em um país são convocadas não para decidir o destino desse país. Elas são marcadas como um movimento. Lá, em outro partido, um pequeno país é trocado como um peão pelo rei em outro tabuleiro. Não neste, mas pelo rei em outro tabuleiro. Eu realmente quero que vocês entendam que agora está acontecendo um jogo, supostamente no seu tabuleiro, para que algo aconteça em outro tabuleiro. Não estou afirmando que tudo é exatamente assim. Eu não estou nos quartéis deles. Mas eu peço uma coisa a vocês. Da próxima vez que mostrarem uma reportagem comovente sobre refugiados fugindo da ditadura, que escolhem a liberdade e a paz, façam a si mesmos 3 perguntas simples. Aquelas mesmas perguntas que sempre fazemos. A quem isso serve? Quem está pagando por isso? E que será preciso tirar de alguém a terra, a defesa, o direito de falar, só para que a imagem bonita aconteça? Porque existe uma regra da qual eu nunca abro mão. Se para realizar um plano é preciso tirar de alguém, sem o seu consentimento, sua propriedade, sua liberdade ou sua vida, o plano é ruim. Mesmo se for para tirar de uma pessoa e fazer 1 milhão feliz, ainda é ruim. Meio século atrás, nós, em pé naquela fila sob o sol branco, votamos para que finalmente parassem de tirar de nós. Pelo direito de falar, pelo direito de construir, pelo direito de possuir, pelo direito de viver. Hoje nós, falantes de russo no exterior, novamente somos exatamente tantos para inclinar a balança em Israel. E toda a questão é, para que lado nossa mão vai pesar? A mesma mão, o mesmo peso. Só que agora ela pode deixar o prato cair para um lado diferente daquele que nós costumávamos escolher. Aliás, querem saber como fazem de vocês o eleitor ideal? É muito interessante. Existe uma tecnologia para isso. Pegue aquela mesma nota sobre a qual você riu da última vez. Bem, lembra quando um jornal de esquerda anunciou animado que refugiados russófonos tendiam à esquerda e mudariam as eleições? Hoje não vamos debater se ela está certa, vamos fazer algo mais interessante. Vamos analisá-la como quem abre a caixa e olha as engrenagens. Normalmente não há mentira alguma em matérias assim, e justamente por isso são perigosas. Você pode se perguntar, como assim não há mentira? Lembre-se desse pensamento, ele é a chave para tudo. O que mais engana não é a mentira. O que engana é a verdade, mas apresentada na ordem certa e do jeito certo. Um jornal quase nunca precisa mentir. Ela só precisa escolher o que mostrar primeiro e o que deixar em 10º lugar. E o que não mostrar para você. E uma pessoa real, com toda a sua complexidade e contradições, com seus fluxos e dúvidas na folha de papel, ela se transforma em uma figurinha arrumada com uma plaquinha no peito. O eleitor desejado. Deixe-me mostrar onde ficam as costuras. São poucas. Quando você aprender a ver um, vai conseguir ver todos. Então, aqui está a primeira costura. Quem é escolhido como herói? A matéria quase sempre começa com um rosto, com Ana, que fugiu de São Petersburgo, chora, conta sobre o amigo que ficou na prisão. E diz que o que mais teme no mundo é o retorno do autoritarismo. A bela, viva, verdadeira Ana, só há uma pergunta. Ninguém vai perguntar isso em voz alta. Quantas Anas existiam? E dentre quantas pessoas o jornalista escolheu justamente esta? Afinal, ele falou com cerca de 20.
Entre eles havia aqueles que fugiram do Putin, mas não suportam o socialismo, exatamente como nós. Eles não foram citados. Ana apareceu no primeiro episódio. Ninguém mentiu, ela mesma disse. Esse é o truque, no qual metade da imprensa mundial se sustenta. Um caso particular. Colocam na cabeça de todo o grupo, como um chapéu. Uma Ana se torna o rosto de uma geração, o rosto de centenas de milhares, o rosto, bem, e assim por diante, certo? Embora ela tenha sido escolhida justamente porque fala as palavras que a publicação precisa de forma conveniente. Segundo passo. Substituição do rótulo. Fiquem de olho nas mãos. A pessoa disse, tenho medo do Putin, mas no título isso virou, inclina-se para o campo liberal. Vocês veem o que aconteceu? Entre essas duas frases há um abismo. Pularam por cima dela, e esqueceram de contar para vocês que pularam inclusive. Fugir de um ditador e querer mais Estado, mais impostos, menos liberdade de expressão em nome do bem. São duas grandes diferenças. Eu diria até que são 4 grandes diferenças. Eu sou a prova viva disso. Eu fugi do totalitarismo justamente porque queria menos Estado e não mais. Mas o jornal precisa que esses 2 sentimentos se fundam em um só. E ela os cola juntos. Sim, ali ela cuspiu, pressionou e colou. Silenciosamente, na oração subordinada, lá onde o olhar desliza sem parar, uma palavra foi substituída por outra, e a pessoa, sem nem perceber, acabou votando na nota por algo que talvez nem tivesse em mente. Estava indo à terceira costura de chove. O denominador sumiu, sabe? Numerador, denominador. Sim. Centenas de milhares se inclinam. Ótimo. Quantos são centenas de milhares? E se inclinam sobre qual questão? Quem foi perguntado? Como era a pergunta? Aqui acontece um silêncio surpreendente, porque se a pergunta era, você é contra o Putin? Sim, nós 2 assinaremos isso e estaremos na mesma categoria. Se inclinam para a esquerda? Embora a esquerda do centro, nunca tivemos nada de esquerda por lá. Grande. Então, um número sem denominador não é um fato. Isso é hipnose. Isso é voodoo. Mostram para você o numerador, a parte de cima, centenas de milhares, e escondem o denominador. De 130 a 137 bilhões ou o quê? De quantos? Segundo qual medição? Com qual margem de erro? Mas toda a verdade está justamente no denominador. Sempre perguntem, de quantos? Essa é a única pergunta que desmonta 9 de cada 10 matérias. 10? Quarto passo. Adjetivo, em vez de fatos. Esse é o meu favorito. Pessoalmente, meu favorito. Conte as palavras avaliativas em qualquer artigo desse tipo. Progressista, moderado, marginal. Ah, esse é o meu favorito, extrema-direita. Por outro lado, respeitado especialista. Por um terceiro lado, político polêmico. Uau! Num instante, a atitude em relação às palavras dele já se forma, não é? Cada um desses adjetivos tira por você uma conclusão a qual você mesmo não chegou. Veja, o jornal chama seus heróis de moderados e progressistas e os de outros de radicais e controversos. Embora sejam as mesmas pessoas, apenas de lados opostos. Esse adjetivo é uma espécie de contrabando. É isso, ele traz uma opinião disfarçada de descrição. Retire todas as palavras avaliativas da matéria e releia apenas o essencial. Muito frequentemente vai perceber que os fatos ocupam só 2 linhas e todo o resto é só enrolação. Quinto passo. O interlocutor ausente. Quem não está na matéria? Quem está faltando? Onde está o direitista de língua russa que fugiu do mesmo Putin, mas vota a favor de um exército forte e de impostos baixos? E ele não está lá na matéria. Não porque ele não exista. Nossa, como existe? Você e eu sabemos muito bem disso. Nós olhamos para ele no espelho, mas ele não está lá, porque ele atrapalha, ele estraga a imagem. O mais alto no texto é a voz que não está lá. Aquela que foi proibida lá. Janjuiero censuraram, calaram no nosso caso, né? Aprenda a ouvir o silêncio no lugar do interlocutor cortado. O interlocutor, na verdade, é o oponente. Pergunte a si mesmo, quem aqui deveria ter discordado e por que esqueceram de convidá-lo? A sexta costura, provavelmente a mais importante. E por que exatamente agora? Essa é a nossa pergunta favorita, aquela que fazemos para tudo no mundo.
Uma nota sobre eleitores russos que podem favorecer a esquerda poderia ter saído a qualquer momento nos últimos 3 anos. Por que saiu justamente agora? O que está acontecendo? E agora mesmo Israel está caminhando para eleições antecipadas. O exército está em uma posição recém-conquistada. E alguém realmente precisa que o futuro eleitor acredite antecipadamente que todos nós pensamos da mesma forma e pensamos exatamente assim. A notícia quase nunca responde à pergunta sobre o que aconteceu, ela responde a uma pergunta muito mais importante. E o que é que basta de nós, de mim e de você? Uma coincidência no tempo não é uma coincidência, isso é a assinatura do mandante, só que foi feita com tinta pouco visível para nós. Aqui está para vocês, na verdade, desculpa, vocês foram apenas uma ferramenta. Instrumento. 6 pontos. E agora os prometidos 15 minutos. Vou resumir tudo em 3 perguntas que você pode aplicar a qualquer notícia. Eleições, guerra, nova lei, qualquer assunto. Anote em algum lugar onde seus olhos sempre vejam. Pergunta número 1. O que aqui é fato e o que é suposição disfarçada de fato? Pegue um lápis. Físico, pegue um lápis. E sublinhe na nota apenas o que pode ser verificado, ou seja, data, número com fonte. Também seria bom verificar essa fonte. Citações diretas entre aspas. Todo o resto eu faço depois, na verdade. Eu também verifico se isso é verdade. Mas deixa pra lá, pelo menos isso. Todo o resto é adjetivo. Bem, especialistas e analistas acreditam que a tendência é aumentar. Risque isso. Veja o que restou. Normalmente sobra um esqueleto 3 vezes menor. E é por esse esqueleto que você deve julgar. O que eu faço? Eu pego esse esqueleto, coloco ele na inteligência artificial e pergunto: e isso aqui é verdade? E sabe o que acontece? Eu gostaria de dizer que em 50 casos eu diria não. Em cerca de 80 casos me dizem não muito. E mostram onde mentiram completamente para mim, onde é verdade e onde mentiram, mas não totalmente. Nem um pouco, nem um pouco. Segunda pergunta. Quem lucra com isso e qual o destino do dinheiro do poder? Não é verdade? Perguntam, né? Ali tem um garoto, fazem muitas perguntas e isso aqui, o que você acha é verdade, né? Mas a pergunta é outra. Quem ganha se eu acreditar nisso? Se a matéria te convence de que os russófonos votarão na esquerda, quem ganha? O partido de esquerda que depende da participação. Ou os direitistas não comparecem achando que tudo está perdido? Jornais que precisam criar a sensação de inevitabilidade, e assim por diante, passo a passo. Lá do outro lado do oceano, há quem se beneficie em enfraquecer os direitistas israelenses junto com seu aliado americano. Pergunte se não estão mentindo para mim. E em nome de quem começou a cair o dinheiro? Terceira pergunta. Bem, essa é a nossa principal pergunta. O que estão propondo tirar e de quem? Chegue ao cerne da ideia que o artigo está tentando promover. E veja se para realizar isso será preciso tirar algo de uma pessoa, do Estado, das pessoas ou de um grupo, sem o consentimento deles, sem a propriedade deles, sem a liberdade deles, sem voz, sem o direito deles. Se sim, então encerre. Se for ruim, se sim, então a ideia é ruim. Repito quantas vezes for preciso. Tirar de uma pessoa para fazer 1 milhão feliz ainda é ruim. E nenhuma Ana comovente no primeiro parágrafo vai cancelar essa regra. No total, são 3 perguntas. Qual é o fato? Quem se beneficia? O que estão tirando? Tiram, quer dizer, sem permissão, naturalmente? Sim, não retiram, não pedem. Tiram, confiscam, tomam, roubam, como quiser. Passe por elas e 15 minutos são suficientes para que qualquer artigo, a mais suave, a mais comovente, se revele diante de você como, nem sei, como uma concha com um molusco. E no final aquilo sem o qual toda essa análise seria incompleta. Alguém aí deve estar pensando, já que é um jornal, então mente ao manipular a verdade, será que pode ser proibido? Não, 1000 vezes não. Há mais de 300 anos, um inglês chamado Melton escreveu algo que peço que vocês se lembrem. Que verdade e mentira se enfrentem em campo aberto. Quem já viu a verdade perder em uma luta justa? Eu já citei e já falei, não tenho muita certeza do que significa que a verdade sempre vence, mas é preciso debater e discutir, não proibir. Quem proíbe são eles.
O remédio para um jornal tendencioso não é uma mordaça para o jornal, o remédio é um leitor atento. Não é proibir que eles moldem o eleitor que querem, mas fazer com que essa manipulação não funcione mais para que o maior número possível de pessoas veja a costura. E quando você vê a costura, o truque deixa de ser truque e se torna apenas um truque de prestidigitação que é divertido e até engraçado de observar com condescendência. Então vamos combinar assim: da próxima vez que você abrir uma notícia, não pergunte se é verdade ou não, pergunte onde está a costura aqui, onde está a costura aqui, e sabe o que eu prometo para você? Muito em breve, mais cedo do que você imagina. Sem que você perceba, você não vai precisar procurá-lo de propósito, seu olhar vai começar a notar por si só. Eu mesmo agora não entendo, eu tenho essa sensação, eu leio eles e percebo que tem algo errado aqui, releio, parece que está certo, mas tem algo, eu procuro, com certeza tem algo errado. E isso, acredite em mim, para uma pessoa de meia idade, é uma das sensações mais libertadoras do mundo, quando não conseguem mais te manipular. Bem, através das suas próprias emoções e sentimentos. Agora então vamos chegando ao final, promessa feita, promessa cumprida, eu prometi, então vamos fazer não um jornal abstrato, mas um específico recente que você pode abrir agora mesmo. Haaretz, bem, é esse mesmo, sim, 3 de junho, manchete, eu traduzo literalmente, Bennett promete revogar as leis do caos e o roubo do governo Netanyahu no próximo Knesset. Ou seja, um segundo, as leis do caos de Netanyahu. O governo levou ao caos e ao roubo. O governo de Netanyahu levou ao caos e ao roubo. E sob o subtítulo, Israel está a caminho do suicídio, declarou Bennett, criticando duramente a relação do Estado com os ultra-ortodoxos. Ultra-ortodoxo é aquela pessoa que acredita em Deus. Bem, acredita em Deus, o que está escrito, né? Não é quem diz, eu acredito nisso, mas não naquilo. São pessoas que simplesmente dizem, já que acredito em Deus, então acredito em Deus, certo? Enquanto isso, Lapid disse que em poucas semanas, Eisenkot anunciará sua entrada no partido deles. Ótimo material para nossa aula sobre identificar as costuras. Bibi, eleições e guerra na linha de frente, tudo misturado. Vamos pegar o bisturi. E já combinando, não vou dizer se Bennett está certo ou errado, se Netanyahu é bom ou ruim. Hoje não me interessa quem deles é mais simpático. Ou seja, me interessa, mas não é o tema agora. Hoje só me importa uma coisa, como a matéria foi feita de forma profissional. Então, vamos às nossas 6 costuras. A primeira costura, escolhido pelo protagonista. Quem está na primeira linha, Bennett? Vivo falando, sempre com uma citação marcante. Ele é o rosto... Ele é a pessoa principal deste texto. E onde está o rosto do outro lado? Onde está a pessoa do governo do Netanyahu que olha para a câmera e responde, não, isso não é roubo, e aqui está o porquê, e ele não está lá? O lado que o jornal não gosta é privado de um rosto. Ela está presente apenas como governo, como um alvo sem rosto, no qual é muito conveniente bater. Lembre-se, quem tem nome, olhos e citação na matéria é o herói. Quem tem apenas o cargo e a acusação foi escolhido como culpado. E quem determina essa distribuição de papéis não é a realidade. Isso é feito pelo editor. Não pela realidade, mas pelo editor. Ele também é censor e acumula as 2 funções. Segunda costura, troca de rótulo. E aqui ele é excelente. Olhem para o título mais uma vez. As leis do caos e do roubo. De quem são essas palavras? Essas são palavras de Bennett. Esse é o seu slogan de campanha, sua avaliação, sua pintura de guerra. E o jornal? Pega esse porrete partidário e coloca direto na manchete, sem aspas. Ou seja, não está entre aspas caos e roubo, como se fosse a opinião de um político, mas sim um fato estabelecido, um diagnóstico, um carimbo no passaporte. Esses são os jornalistas que me entrevistam, começam assim. Hoje mesmo teve era um cara ótimo, me entrevistou, gostei muito dele, de um político, então, ucraniano, e Vasily que me disse, bem lá. E como você reage? Como você vai reagir ao fato de que Rubio fez uma declaração pomposa e lá no Senado, ou não me lembro no Congresso, agora não me lembro sim, fez uma declaração pomposa?
Ou seja, ele simplesmente preparou o público para o fato de que, bom, algo foi feito errado, então, na verdade, toda a administração, incluindo Rubio, ele falou de forma pomposa, em vez de dizer que ele falou de forma absolutamente clara e firme, alguma coisa assim, pomposo. Então você vê o truque, né? A avaliação de um jogador foi apresentada a você como uma descrição da realidade. E a segunda palavra, mais baixo, no subtítulo, governo que está saindo. Que está saindo. As eleições nem aconteceram, nem os votos foram contados, mas o jornal já decretou o fim do governo. Com um único adjetivo, ela carimbou o resultado, decidiu tudo. Isso não é uma reportagem. É um leve empurrão nas costas para você seguir na direção certa, achando que foi por vontade própria. Tudo bem, show chove. Terceiro. Terceiro chove, sumiu do denominador. Aqui não é só mentira, há um buraco. Procuramos anotações, ao menos um número. Quantas cadeiras vão para o partido do Bennett e quantas para Netanyahu? Segundo qual pesquisa e margem de erro? 0. Nada. Israel está a caminho do suicídio. E onde ela indica, onde estão os dados de que o país está nesse caminho? Não existem. O quê? Tem algum problema com a nossa economia? Não? Temos alguma pandemia tão grave que todo mundo está morrendo? É isso? E nós não estamos tratando essas pessoas. Onde estão os dados de que o país está nesse caminho? Não existem. Bem, aqui é uma metáfora marcante. Ela funciona no lugar das estatísticas. Isso é um clássico do gênero. Quanto mais alto o adjetivo, mais baixas as cifras. Dá até para fazer uma música. Quanto mais alto o adjetivo, mais baixas as cifras. Bom, cifras aqui significam fatos e tudo o mais. Quando mostram para você suicídio, caos, roubo e não apresentam nenhum número, nenhum dado, sabe, provavelmente os números não estão a favor deles. Ou então nem chegaram a contar, simplesmente inventaram do nada. Metáforas não podem ser verificadas, por isso são tão valorizadas. Era o 4º episódio de Chove. Falta um interlocutor e aqui ele é duplo, o que é raro. Prestem atenção. Não deram a palavra ao governo Netanyahu. Já notamos isso. Mas há um segundo, o mesmo. Lapid declara que Eisenkad, o famoso general figura, em poucas semanas anunciará a sua entrada no Fársia. Ou seja, alguém diz que ouviu de alguém que uma terceira pessoa está planejando algo e assim por diante, certo? Eisenkad confirmou isso. A matéria não traz declaração dele. As pessoas fazem declarações barulhentas entre si. Tipo, bom, é isso, né? Na verdade, não tem coragem de fazer isso só. Normalmente, o que jornais, revistas e afins faziam? Eles ligavam. Lapid fala por Eisenkad, e o jornal publica isso como notícia. E aí já aparece no quadro uma figura que talvez nem tenha dado consentimento para estar lá, certo? Mas já começaram a surgir algumas rachaduras entre algumas pessoas, certo? E o povo, bom, se ele... Certo? Você ouve o silêncio no lugar de duas vozes cortadas? Esse é o som mais alto deste texto. O que tem na 5ª página? E por que exatamente 3 de junho? Nossa pergunta favorita. Por que essa nota saiu nesta semana e não um mês antes ou depois? Porque nestes dias o Knesset está aprovando a lei de autodissolução. O relógio das eleições já está correndo e agora é a autodissolução, o momento mais doce para criar a sensação de inevitabilidade. Para que o eleitor, antes mesmo de chegar à urna, já tenha na cabeça a imagem. O governo está saindo, a oposição está montando um time de estrelas e o resultado já está decidido. A matéria não saiu quando algo aconteceu. Ela saiu quando precisavam de algo de você. É preciso que você acredite no resultado com antecedência. E a coincidência com o calendário eleitoral não é coincidência. Isso, senhores, é um cronograma, é um plano previamente elaborado de quando dizer o quê. Bem, são 6 pontos. Vou ser totalmente honesto. Isso não é de esquerda, é importante. Ele está mais à direita do centro. E a pessoa que não entende vai dizer: Leon, como assim esse é um jornal de esquerda se ele apoia um candidato de direita? É assim que funciona. Aí está a sutileza. O jornal agora não quer alguém de esquerda, mas sim alguém contra Netanyahu. Aqui, como no caso anti-Trump, qualquer um serve desde que seja contra o Bibi. Hoje o ariete mais conveniente é o Bennett. Ele é quem estão colocando em destaque. O jornal não apoia uma ideia, ele apoia o resultado desejado.
Ideias, política e slogans são ferramentas para alcançar resultados. Hoje serve o Bennett, amanhã qualquer um. Amanhã Bennett será o vilão. Não se apeguem aos rótulos esquerda ou direita quando lerem a imprensa. Observem qual resultado a imprensa está tentando moldar. Os resultados são o verdadeiro partido dela. Encontraram 6 pontos. Agora, 3 perguntas. Nosso método expresso. Vamos passar pela matéria em 1 minuto. Primeira pergunta. O que aqui é fato e o que é suposição disfarçada de fato? Pegue o lápis. O que pode ser verificado? Exatamente 2 coisas. Bennett disse essas palavras em 3 de junho e Lapid disse aquelas. Só isso. Todo o resto é caos, roubo, suicídio. E Zinsot vai entrar nisso? Ou é a avaliação de alguém ou a previsão de alguém? Enfatize o fato e restam 2 frases. Um disse, outro disse. Não é totalmente certo que ele tenha dito isso, mas não importa. Um falou, outro falou. O resto eram pinceladas na tela. A frase é longa, mas o essencial são 4 palavras. Segunda pergunta. Quem se beneficia se você acreditar nisso? Vamos contar. Os beneficiários. Primeiro grupo, Banat, Bennett e Lapid. Eles ganharam um cartaz eleitoral gratuito de meia página em um jornal respeitado em certos círculos por lá. E não pagaram do próprio orçamento. O segundo beneficiário é o próprio jornal. Ela cria uma atmosfera de desconforto, de saída inevitável de Netanyahu, e a atmosfera influencia a escolha tanto quanto os programas. E o terceiro, por um fio distante lá do outro lado do oceano, para quem um campo direitista israelense enfraquecido agora é muito conveniente. Da última vez nós já puxamos esse fio juntos. Pergunte se não estão mentindo para mim, hein? Para quem está pingando? Nhé. Estão me enganando? E para quem vai o dinheiro? Está pingando. Bem, a terceira pergunta, a mais importante. Vamos chegar ao ponto e perguntar o que está sendo proposto tirar de alguém. E aqui, atenção, há uma armadilha para os desatentos. A própria palavra roubo no título soa como se não fosse o Tanyak quem está tirando algo de alguém. Talvez seja assim. Não estou defendendo as leis dele, nem mesmo as vi. Uma pessoa honesta faz a pergunta de forma simétrica. Bennett promete revogar leis. Quais leis? E seu próprio programa. Ele tira algo de alguém sem permissão. Mais impostos, mais coerção em nome do bem comum. Nenhuma palavra sobre isso na nota. Ela lhe deu uma pista. Não deixou verificar o roubo de um lado, não deixou verificar do outro, e nossa regra não tem favoritos. Embora a gente goste. É verdade, mas gostamos da Taniaka. Talvez de perto ele seja menos, mas me parece que ele é mais. Pronto. Se para realizar qualquer ideia, seja do Bennett ou da Taniaka, é preciso tirar algo de uma pessoa. Sem o consentimento da pessoa, se é preciso tirar sua propriedade, sua liberdade ou seu direito de falar, o plano é ruim. E um bom político que rouba bonito, segundo essa regra, não é melhor do que um ruim. Você prefere ser roubado por um bom ladrão ou por um mau ladrão? Você prefere que ele seja um bom pai de família ou um mau pai de família? Para mim, tanto faz. Para ser sincero, só quero que ele não me roube. Uma nota, 6 pontos, 3 perguntas, uns 15 minutos sem pressa, leitura com bisturi. E repare no que fizemos e no que não fizemos. Não dissemos Haaretz está mentindo. Não leiam Haaretz. Pelo contrário, leiam, leiam. Há mais de 300 anos Milton já explicou a verdade. Não é preciso proteger escondendo dela a mentira. Que ela se confronte em campo aberto. Nós não calamos o jornal. Nós simplesmente deixamos de ser aquele material maleável do qual ele molda o eleitor que deseja. O jornal tem todo o direito de tentar. E agora vocês têm algo melhor do que o direito dela. Vocês têm o olhar. E quando o leitor tem o olhar, o editor mais habilidoso do mundo trabalha em vão. É isso. Vamos desejar boa sorte aos israelenses e a nós também. Na nossa. Pela nossa vitória, certo? Vamos brindar a nossa vitória. Obrigado.